justamente história. Perfeito. Então, feita essa espécie de introdução, vamos ver um pouco mais claramente as principais etapas da história dessa realidade que nós chamamos de liturgia e que depois nós vamos poder definir com mais clareza, tendo visto essa realidade desenvolvendo-se no tempo, na história. Bom, a liturgia, obviamente, basta a gente, folhear uma página da história da liturgia para dar-se conta de que ela não é uma realidade estática e imutável, a liturgia católica. Ou seja, isso de missa de sempre, não sei o que isso pode significar. Ou seja, o que a missa, enquanto sacrifício instituído por Cristo, enquanto sacramento instituído por Cristo, obviamente tem um caráter imutável, não passa, durará tanto quanto dure a história. Mas isso não quer dizer que não existam mudanças, variações, diferenças, progressos e retrocessos na compreensão e na vivência dos sacramentos. Não é uma realidade estática e imutável. Toda a liturgia possui aspectos que são mutáveis e aspectos que são imutáveis. Os aspectos imutáveis da liturgia são aqueles que foram instituídos diretamente por nosso Senhor Jesus Cristo. Basicamente, com relação aos sacramentos, a matéria, a forma dos sacramentos é de caráter imutável. Mas existem partes que podem sofrer e que de fato sofreram transformações ao longo do tempo. E para entender bem a liturgia é fundamental ter uma visão sinótica, assim, uma visão geral das principais etapas que sofreu a liturgia latina, que é a nossa, ao longo da história. É isso que nós vamos fazer nesse capítulo. Vamos ver brevemente as principais fases da evolução da liturgia. Não no sentido não quero dizer com isso que a liturgia foi sempre melhorando, mas as principais vicissitudes, digamos, da liturgia, o vai e vem que ela sofreu. Como nós vimos, o fato de que a palavra liturgia não apareça em sentido cultual no Novo Testamento, senão rara vez, não implica que os primeiros cristãos não tinham um rito próprio. Não era por isso. A gente viu que não aparece a palavra liturgia porque a palavra estava muito ligada aos ritos do Antigo Testamento. E, portanto, não era útil, não era conveniente para expressar a novidade cristã usar a palavra liturgia. Mas sim, os cristãos tinham uma forma própria e específica de prestar culto a Deus em Cristo. A igreja, ela foi dando seus primeiros passos dentro do judaísmo, até porque, como a gente viu, Cristo mesmo fez isso. Ele foi observante, foi um judeu piedoso, mas não foi um judeu como um fariseu, digamos, não seguiu uma tradição e não ficou fechado dentro do judaísmo, senão que Cristo foi se distanciando e os cristãos também. Esse distanciamento entre o cristianismo e o judaísmo, ele foi radical, sobretudo a partir do ano 70, quando o templo foi destruído por Tito. A partir daí, essa separação entre a igreja e a sinagoga, a igreja e o templo, foi muito mais clara. Os cristãos usavam para designar as suas próprias celebrações os termos reunir-se e congregar-se.
gente vê em uma série de citações aí. Por exemplo, em Atos 2 nós lemos: partiam o pão em casa, tomando as refeições com alegria e simplicidade de coração. Se partir o pão, a fractio panis, a fração do pão, que era, digamos, um nome genérico, que podia significar duas coisas, a fração do pão. Não é fácil distinguir quando eles se referem a uma ou a outra. Mas o partir do pão significava tanto o ágape era como que um almoço, uma refeição comum. Tem aquela passagem de Tiago, quando um chega bem vestido, que São Tiago está repreendendo os cristãos, né? Um chega bem vestido, você dá o primeiro lugar para ele. Tinha essa espécie de ceia, né? E tinha a Santa Missa, obviamente. E até mesmo a missa era celebrada como Cristo a celebrou. Cristo celebrou a missa dentro de uma ceia, né? No início também era assim. Tinha essa união. Então não é tão simples nesses textos bíblicos saber quando se está falando da ágape, essa refeição fraterna, ou da ceia eucarística. Mas as duas coisas você sabe que existe. São Paulo, por exemplo, na carta aos Coríntios diz: não, o que eu vos transmiti desde o início foi o que eu mesmo recebi, Cristo tomando. Ou seja, a celebração da missa é um fato que existia, mas ela se realizava como Cristo a celebrou, no interior da ceia, de uma ágape fraterna. Sim. O ágape daí é o mesmo do amor, ágape? Isso, a palavra ágape significa amor. É uma das palavras que os gregos tinham para amor, mas designa um amor de amizade, em oposição ao eros, que é um amor mais de paixão. O nome é o mesmo, mas é como eles chamavam essa ceia fraterna. Junto com essa refeição, existia o ensinamento dos apóstolos e existiam orações. Ou seja, isso na Bíblia a gente vê, né? Falando desse rito próprio dos cristãos. Então, por exemplo, no mesmo Atos 2 nós vimos: eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, na fração do pão e nas orações. Ou seja, já por aí é fácil reconhecer a estrutura básica da missa de liturgia eucarística e liturgia da palavra. De uma forma bem rudimentar, mas já existia. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava cada dia à comunidade aqueles que se salvavam. Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia oração incessantemente a Deus por ele, oração comunitária. Nessas ocasiões aparece o elemento judaico, tipo certas heranças, certas tradições, como por exemplo o Amém, essa fórmula Hosana, nos séculos dos séculos. Todas essas coisas são parte da maneira de rezar judaica, que estão aí presentes também. O que é destacável é que o dia da reunião era o primeiro dia da semana, o domingo, por oposição ao judaísmo, cujo dia de culto era o sábado. Então, por exemplo, nós vemos em vários textos: no primeiro dia da semana de São Paulo, cada um de vós ponha de parte em sua casa, guardando o que puder, para que não se façam coletas quando eu chegar. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo de Tarso falava aos discípulos, pois deveria partir no dia seguinte, e prolongou o discurso até a meia-noite. Ele fez uma homilia longa, até o rapaz caiu da janela nesse dia, foi uma bagunça. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor.
dia do Senhor, dies Domini, Domini. E ouvi atrás de mim uma voz forte como que trombeta. Ou seja, estava claro, são elementos da novidade cristã, ou seja, elementos de que os cristãos tinham algo próprio, orações próprias, a fração do pão, o dia do domingo. A importância da Páscoa, por exemplo, para os cristãos, parece muito clara no que diz São Paulo, aqui no Coríntios 5, ele diz: purificai-vos do fermento velho, para que sejais massa nova, como sois de fato sem fermento, pois Jesus Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Todas as referências ao rito judaico, mas com a novidade de que isso é Cristo. O pão sem fermento, do rito antigo, mas o cordeiro que foi imolado é Cristo. Ou seja, eles não tinham um cordeiro, o cordeiro era o próprio Cristo. Há então essa clara consciência de que Cristo substitui o cordeiro antigo. A igreja celebra o batismo no nome de Jesus Cristo, que aparece como o batismo no Espírito, anunciado por João Batista. João Batista falava: eu vos batizo com água, mas virá outro que vos batizará no Espírito. Fica claro, então, por tudo isso, que a comunidade apostólica, ou seja, o grupo dos apóstolos depois da ascensão de Cristo, a comunidade cristã que ficou, ainda que não tivesse uma regulamentação estável com relação à liturgia, ou seja, não é que tinham missais publicados, nem regras claríssimas, já possuíam formas próprias de celebração. Destaca-se a importância das reuniões de oração, do batismo e da Eucaristia. Mas existem também outras coisas, outras fórmulas, outros ritos, outros gestos que aparecem, ainda que nós não saibamos muito sobre eles. Por exemplo, a imposição das mãos que consagra os anciãos, os presbíteros, o bispo, que consagra São Paulo e Barnabé quando eles vão pregar aos pagãos. Os apóstolos impõem as mãos sobre eles, é um rito litúrgico da ordenação, ainda que não saiba muitos detalhes. São Tiago fala da unção dos enfermos. Ele diz assim, muito claro: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Todo o essencial do rito da unção dos enfermos, já na comunidade apostólica. Então está claro isso. Nessa primeira etapa não tem muita regulamentação, mas já tem uma série de ritos que unem os cristãos ao Cristo. No século II e III, nossas fontes principais de conhecimento de como era a vida litúrgica desses primeiros cristãos, ainda debaixo da perseguição do Império Romano, nossas principais fontes são a Didaquê, que é como um opúsculo catequético, digamos, para os primeiros cristãos. Clemente Romano, Papa, em suas cartas, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmina, São Justino. Tem uma série de testemunhos acerca da vida cristã nesses momentos. E pela primeira vez aí já, nesses séculos, nós encontramos regulamentações mais claras de parte da autoridade eclesiástica. Uma citação muito, muito bela que mostra como a continuidade entre o que viviam os primeiros cristãos e nós é essa descrição de São Justino, São Justino filósofo, na sua Apologia, um livro que ele escreveu defendendo o cristianismo para um certo imperador. Ele diz assim: no dia chamado do sol, o dia do sol é o domingo, no dia chamado do sol, reúnem-se num mesmo lugar todos os que habitam na cidade ou no campo. Leem-se as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Olha aí, já está claro, por exemplo, a Sagrada Escritura, não a Torá, não se leem só os profetas ou o Pentateuco,
senão que se leem as Memórias dos Apóstolos, Novo Testamento e o Antigo Testamento, enquanto o tempo permite. Liturgia da Palavra. Quando o leitor termina, o presidente toma a palavra para exortar e convidar à imitação de tão belos ensinamentos. Homilia. Depois, levantamos-nos todos juntos e fazemos orações, preces, intercessões. Terminadas as orações, trazem-se o pão, vinho e água, liturgia eucarística. O presidente eleva orações e ações de graças conforme pode, oração eucarística, e o povo responde amém. Em seguida, faz-se a distribuição e a participação dos dons sagrados, comunhão, e eles são enviados aos ausentes pelos diáconos. Levar a comunhão para os que não participaram. Aqui, século II, nós estamos falando, ano 155. Ou seja, se São João morreu por volta do ano 100, ou seja, é o período pós-apostólico. Essas pessoas fazem o que viam fazer os apóstolos. Continuam simplesmente o que já se fazia anteriormente. E já tem toda essa estrutura do principal ato litúrgico, que é a Santa Missa.